Olá, tudo bem? Sou responsável Lucas Gabriel Garcia, faço parte da empresa Concrepav. Estamos em parceria com a FMS para resolver o projeto de pavimentação de acesso comercial de um prédio comercial e estarei apresentando o relatório técnico e financeiro para a execução dessa obra. Vamos lá. Inicialmente, nos foi passado que essa obra abrangerá cerca de 40 metros de extensão de pavimento, no caso concreto usinado. E a gente decidiu por separar esses 40 metros em 5 fases. Nos foi passado as especificações, né? Que a largura da calçada tem 1,8 metro e o comprimento total é de 40 metros, que serão divididos em 5 segmentos, né? Como você pode ver no trecho 1, 2, 3, 4, 5. E a espessura desse concreto será necessário ter de 0,12 metros do chão. A gente decidiu que o trecho 1 vai ter o comprimento de 6 metros, o trecho 2 de 8 metros, o trecho 3 de 9 metros e assim diante. O trecho 5 é de 10 metros. Com isso, a gente conseguiu calcular, com a largura e a espessura, a gente conseguiu calcular a área de seção transversal, né? Que é a largura vezes a espessura, que é 0,216 metros quadrados. Agora vamos lá que eu vou mostrar mais um pouco uma tabela que eu acabei criando aqui para facilitar a visualização. Aqui na tabela podemos ver os trechos separados de 1 a 5, a parte de comprimento, largura, espessura, a área em metro quadrado e o volume em metro cúbico. Como vocês podem ver, o trecho 1 tem 6 metros, o trecho 2, 8, o trecho 3, 9 e assim diante. Totalizando um total de 40 metros de obra, que é o que nos foi passado anteriormente. A largura e a espessura já estava definida, que a largura seria de 1,8 da calçada e a espessura de 0,12 metros de concreto. Com a largura e o comprimento, a gente consegue calcular a área em metro quadrado, que do trecho 1 é 10,8, trecho 2 14,4 e assim em diante, totalizando um total de 72 metros quadrados que a gente será necessário para fazer essa obra. Importante ressaltar aqui sua matriz de dimensionamento. E agora eu vou entrar na parte de quantitativo, né? Com a parte da espessura e a área, a gente consegue calcular o volume do concreto necessário. Do trecho 1 será 1,296, do trecho 2, 1,728 e assim diante, totalizando 8,640 metros cúbicos. E com esse número, a gente consegue ter uma base exata para cotação de usinagem, para poder procurar concreto, material e etc. Para também ter uma base de quantos funcionários serão necessários para concluir a conclusão dessa obra. E agora, vou entrar um pouco sobre a demanda logística, né, do concreto. Importante ressaltar que eu criei esse gráfico sempre um pouco acima do que o necessário. Por quê? Porque precisamos de um pequeno estoque de segurança, porque obra, como sabemos, nunca é exata. Sempre tem algo que sobra ou que falta. Então eu preferi colocar um pouco a mais para ter esse estoque para poder queimar, né? Um estoque de segurança. O trecho 1 representa 1,3 metros, o trecho 2 1,7, assim diante. E o trecho 5, como vocês podem ver, é o que mais necessitará de concreto. O trecho 3 e o trecho 5 são os dois que mais necessitarão. É importante ressaltar também uma curiosidade que o trecho 5 a maior parte do concreto será para ele. Por quê? Porque cerca de 25% do volume total de concreto da obra será apenas para o trecho 5. Como você pode ver, a demanda é cerca de 2,16 metros cúbicos e eu coloquei um pouco acima para poder ter esse estoque de segurança, né? Vamos lá agora para a distribuição de esforço da obra. Vamos lá. Aqui o gráfico é um gráfico de pizza, né? Como costumam chamar. Eu dividi os 5 segmentos para ver a quantidade de porcentagem que cada segmento será dentro dessa obra. O trecho 1, como é 6 metros, ele representa cerca de 15% da obra. O trecho 2, 20. O trecho 3, 4 e 5, como vocês podem ver, eles passam mais da metade da obra. Eles representam cerca de 65% da extensão total do pavimento da obra. É bem maior do que o trecho 1 e 2. Então,
Com esse gráfico aqui de porcentagem, a gente pode saber que os três últimos trechos, a gente exigirá mais hora homem, quanto mais material, quanto mais esforço. No final do cronograma, né? E agora, eu vou falar um pouco sobre o orçamento e os próximos passos que a gente deverá fazer para poder concluir essa obra, né? Como eu já demonstrei, o volume total do concreto que a gente calculou foi de 8,64 metros cúbicos e com um cálculo baseado no preço que nos foi passado de R$ 350 por metro cúbico de concreto usinado, chegamos ao valor estimado de R$ 3.024 apenas de concreto, tirando a parte de mão de obra. E com esse preço, a gente tem uma estimativa básica para saber quanto que vai custar para fazer esse pavimento da calçada do prédio comercial. E os próximos passos, primeiro é a aprovação interna, né? Como eu acabei de apresentar, primeiro a gente tem que validar o orçamento executivo e o cronograma, né, pela diretoria, que são vocês no caso. Por segundo passo, a gente vai passar pela cadeia de suprimentos, né, que é a contratação imediata de fornecedor e da usina de concreto e também da mão de obra dos homens que irão estar trabalhando, parte importante. E por fim, a mobilização de campo, que é o início da obra, o isolamento da área comercial, né, que é importante, não pode deixar a céu aberto assim para todas as pessoas poderem transitar, e o início da escavação, né, dos 0,12 metros do trecho do segmento 1 e assim em diante ao decorrer dos 5 segmentos que nos foram apresentados. E assim, eu quero agradecer pelo tempo disponível e obrigado. Até logo. Concrepave agradece.